capítulo 11 de Atos, vamos ler do 19 até o 26. Capítulo 11, do 19 até o 26. 11, 19, 26? Isto. Posso ler aqui, não? Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem cheio do Espírito Santo, bom de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu para Tarso Barnabé à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Bom, o texto começa dizendo sobre uma tribulação que acontece, e ela acontece por uma causa. Ela acontece por causa de um camarada chamado Estevão. Não sei se eu já falei aqui, mas se eu não falei, se eu já falei, vou falar de novo. Pensar no Evangelho e essa relação de desconstrução do viés religioso é muito significativo, porque isso é muito intrínseco em nós, é muito forte em nós. É difícil a gente, de alguma maneira, se ver isento de uma relação com Deus que não seja uma relação religiosa. É difícil para nós ter uma relação com Deus, de fato, pautada dentro do projeto de Deus, que é fazer de nós filhos e filhas de Deus. Uma relação de intimidade, de relacionamento afetivo, de propósito comum. Normalmente, o que está no nosso coração e na nossa mente é um ser metafísico, distante, impessoal, alguém diante de quem eu tenho que me curvar em culto, que eu preciso de alguns ritos, que eu preciso de algumas falas. Então, para nós é muito difícil perceber Deus como Jesus o revela. E como Jesus o revela? Jesus o revela como um pai. É por isso que ele vai dizer, quando ele ensina a oração, Pai Nosso. E é por isso que quando ele vai explicar sobre esse pai, ele anuncia: certo homem tinha 2 filhos. A igreja, logo quando nasce, a igreja quando tem a sua nascente, eu particularmente vejo que a igreja começa, do ponto de vista do contexto cristão, a partir de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é dado. Jesus diz assim aos seus discípulos: vocês vão ficar quietinhos agora, vocês não vão fazer nada, vocês vão para Jerusalém, vão ficar lá caladinhos até acontecer algo espetacular, que o meu Espírito vai ser dado, até vocês serem revestidos de autoridade e de poder pelo meu Espírito. Quando isso acontecer, então vocês vão ter poder para testemunhar de mim. Então, esse testemunho de Deus é um testemunho diferente, é um testemunho que necessariamente carece de um dínamo, de um poder, de uma força. Você testemunhar não precisa de força nenhuma, é só você ter visto algo e falar daquilo que você viu. Mas no caso do testemunho de Deus,
Precisa de um poder aí para falar de Deus, de uma ação sobrenatural. Porque não é um testemunho do tipo, eu vi. É um testemunho com a vida. A palavra ali de testemunho é martirel. Martirel é de mártir, aquele que testemunha com a própria vida. Mas a igreja, ela logo ali no Pentecoste, acontece essa ação extraordinária, ou seja, Deus une o seu espírito ao espírito do homem. Aquilo que o profeta Joel tinha anunciado que aconteceria. Todo o projeto de Deus era se fundir ao homem, era se tornar um com o ser humano. Não era ficar para além do ser humano, não é ficar distante do ser humano, mas é se fazer um com o ser humano, aquilo que Colossenses vai nos ensinar também. Deus tinha esse objetivo. Por isso que Jesus vai dizer, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele está falando a respeito do Espírito. Deus é Espírito, diz João 4. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem nessa mesma dimensão. Deus veio ser um conosco, veio ser um com os seres humanos, veio se fundir aos seres humanos. E quando isto ocorre, então coisas extraordinárias acontecem, anunciando e falando e testemunhando, tendo relação com Deus. É por isso que quando os discípulos, quando Pedro, por exemplo, entra no pórtico de Salomão e cura a pessoa que está lá sem poder andar a vida toda, e diante do cerceamento dos religiosos, do controle que eles tentavam impor a Pedro, a fala deles é assim: nós não podemos obedecer a homens, nós precisamos obedecer a Deus. E na fala, no jeito deles falarem, a convicção com que eles falavam, a ideia que eles tinham de Pedro, ele falava assim: mas esses caras tiveram com Jesus mesmo. Não é um testemunho simplesmente de um blá 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 da boca para fora, é algo que se torna visceral, que se torna eu, que faz de mim uma testemunha pela minha união com Deus. E a igreja começa a crescer. Naquele dia, então, todo mundo começa a falar em outras línguas. As pessoas que estão ali, porque é uma festa em Jerusalém, é a festa do Pentecostes. Então tem judeu do mundo inteiro, tem judeu de tudo quanto é lado, e cada um começa a ouvir como se eles estivessem falando na sua própria língua. E naquele dia 5.000 pessoas se convertem, e a igreja então começa a crescer nessa ação do Espírito, nesse poder do Espírito. Mas a ideia que eles têm ainda de Deus é uma ideia religiosa. É uma ideia, é uma construção que tem mais a ver com a sua tradição, a sua cultura, do que com a novidade apresentada em Jesus. E isso também é difícil para nós, porque todos nós nascemos dentro de uma cultura que vai dizer do que Deus gosta, do que Deus não gosta. Todos nós somos encaminhados, porque estamos dentro de um contexto cristão, a ritos, a dogmas, a falas acerca de Deus, que são meios de se aprisionar a Deus e de tentar falar do que Deus gosta e do que Deus não gosta e de como Deus é. E muitas vezes nós nos relacionamos com esses dogmas, mas não temos essa relação espiritual com Deus, para saber com Deus quem Deus é, para aprender de Deus quem Deus é. Então nós ficamos como aquele que ouve acerca dele, aquele que Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje te veem os meus olhos, ou hoje de contigo andar. Tá igual a história do irmãozinho lá, que o pastor falando lá do Rio Jordão, e ele falando: ô pastor, o senhor sabe qual que é a extensão do Rio Jordão? O pastor falou: não sei. Aí o pastor continuou falando: ô pastor, o senhor sabe que tipo de peixe dá no Rio Jordão? Ele falou: não sei, é tal. Aí o pastor continuou falando e falou assim: pastor, o senhor sabe qual que é a maior profundidade do Jordão? O pastor falou: eu não sei. Ele falou: é tal. Aí de repente o pastor olha para ele e fala assim: querido, você já foi no Jordão? Aí ele fala: não. Aí ele fala: pois é, eu já. Então, às vezes sabe muita informação acerca de, mas não tem nenhuma relação com. Então, a igreja também, a primeira
a tentativa dela de se formar como igreja de Jesus Cristo é a tentativa de buscar o refúgio como se eles fossem a extensão de uma religião e não um rompimento com a estrutura religiosa. Jesus olha para o templo e diz assim, derruba o templo. Em 3 dias eu vou reerguer a realidade de verdade, a realidade que vai permanecer. E ele estava falando da ressurreição do seu corpo. Então, a ideia deles foi a de congregar no templo, de participar das sinagogas e de conviver dentro daquela estrutura. Nós precisamos pensar um pouquinho porque é justamente a estrutura que crucificou Jesus. A ação entre o Estado e a religião, ou seja, o poder religioso e o poder estatal, se unem para, diante do novo, e não podendo suportar o novo, derramá-lo, para que o odre velho não se rompa. Jesus já havia dito, não se põe vinho novo em odre velho, e nem remendo de pano bom em pano roto. Então, vinho novo se coloca em odres novos. Nós já estudamos que João Batista veio ser esse meio de campo entre a novidade que é Jesus e a falência da religião. Mas também o próprio João, a gente já viu que teve dificuldade em olhar para Jesus e ver tanta novidade, que toda aquela convicção que as experiências dele trouxeram a ele, do tipo encontrar Jesus e dizer assim, convém que ele cresça e que eu diminua, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, de batizar Jesus, e antes de batizar falar, não, é o Senhor que tem que me batizar, não sou eu que vou te batizar, e Jesus fala, não, precisamos cumprir tudo que está escrito, de ver, né, o Espírito descendo em forma corpórea como que de uma pomba, de ouvir a voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. No capítulo 11 de Mateus ele tem dúvida. Quando ele está na cadeia, ele olha, o texto vai dizer assim, ouvindo João acerca das obras de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a lhe questionarem, és tu mesmo que havia de vir ou devemos aguardar outro? E Jesus responde com sinais messiânicos, né? Diz para João que os cegos vêm, os coxos andam, e ele vai falando, aos pobres é anunciado o Evangelho, o reino de Deus. Ele anuncia para João uma linguagem que João entenderia, que é aquela linguagem do Messias, mas ele diz assim também, agora avisa para João também que bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou seja, João estava escandalizado. E o que estava escandalizando João? O que estava escandalizando João era o Deus revelado em Cristo Jesus. Era um Deus que não podia ser acondicionado, não podia ser compreendido, não podia ser determinado, não podia ser limitado. Era o Deus que já havia dito quando Jesus começa o seu ministério no capítulo 4 de Lucas, ou de Mateus, no capítulo 5, ele entra numa sinagoga, lê o livro do profeta Isaías, anuncia que ele é o Messias e diz que havia muitas viúvas em Israel, mas foi uma viúva de Serepta de Sidom que Deus usou para alimentar o profeta, e disse que havia muitos leprosos em Israel, mas foi Naamã o sírio que foi curado, e isso causou um rebuliço lá. Causou um rebuliço porque para a religião era pessoas que Deus não tem nenhum apreço. Eram inimigos do seu povo. Naamã era um general que subjugou Israel. Então, Jesus vai anunciando toda essa novidade e o próprio João Batista fica em choque, fica em crise. Será mesmo? E nós também muitas vezes ficamos. Nós também temos dificuldades
em ver um Deus que nos ama e que nos ama gratuitamente, um Deus que não faz barganhas, sendo que toda a vida a gente aprendeu que se a gente não fizer tal coisa, Deus não vai fazer, de que se a gente fizer tal coisa, Deus vai fazer tal coisa, de que se eu for bom, Deus vai me ajudar, Deus vai me abençoar, mas se eu for mal, que Deus vai me mandar para o inferno. E eu sou o salvador de mim mesmo. Deus age sempre em reação à minha ação. Deus é um Deus que está me olhando e está vendo o meu desempenho moral, o meu desempenho religioso. Aliás, esse é um problema da igreja. A igreja hoje só sabe pregar a partir da desgraça, não sabe pregar a partir da graça. A gente só sabe pregar para gente que está tudo torto, mas se pegar um caboclo meio certo da vida, a gente não sabe muito o que falar para ele. Se o cara não traiu a mulher, se o cara paga as contas em dia, se o cara não fuma, não bebe, se o cara não fala palavrão, você não sabe o que dizer. Por quê? Porque nós transformamos o evangelho numa questão moral. Mas o problema nosso é de natureza. O problema nosso o evangelho é para trocar a nossa natureza. O evangelho é o poder de Deus para nos salvar de nós. A cruz é aquilo que nos mata para nós e nos faz nascer de novo para uma realidade nova, a novidade do reino de Deus. Mas quando não está dentro desse molde, dessa coisa previsível que se tornou o evangelho, esse Deus da religião, ele começa a nos chocar. O Deus da religião, o Deus do evangelho começa a nos chocar. Ele é muito livre, ele anda com gente que a religião diz assim, não ande. Ele vai em lugares que a religião diz assim, não vá nesse lugar. Ele faz coisas que a religião diz assim, não faça isso. E Jesus está o tempo inteiro lidando com esse tipo de coisa. E quando nós chegamos aqui no capítulo 11 que nós lemos, nós vemos que a igreja começa uma perseguição, e essa perseguição tem a ver com Estevão. Estevão foi esse cara que sacou, que entendeu que o evangelho não é uma extensão da religião judaica, que a fé em Cristo é um rompimento com todas as religiões. O Paulo Brabo vai dizer no livro dele, O Bacia das Almas, ele diz assim, em Cristo Jesus, no Evangelho, tal como anunciado em Cristo Jesus, nós inauguramos tanto o reino de Deus quanto o fim da religião. Entenda a religião como sendo essa relação idólatra, não uma relação familiar. Eu sei que Deus é Deus. Eu sei que eu não tenho condições de me achegar a Deus. Eu temo ao Senhor, mas eu não posso esquecer do fato de que Deus, revelado em Cristo Jesus, é o Deus que não pode ser servido por mãos humanas. Não tem nada que eu possa fazer para o agradar. Ele me fez agradável a Ele em Jesus. Não é isso que Efésios vai dizer? Efésios 1:6. Ele nos fez agradável a Ele mesmo amado. Para poder ter o quê? Relacionamento comigo. Ele é o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, lá em Atos 17. Estevão também vai dizer aqui, citando Isaías. Então, como é que eu interajo com um Deus que eu não tenho nada a oferecer a Ele? Antes, pelo contrário, Ele me dá o seu tudo, que é o seu Filho, porque a palavra de Deus vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio Filho, não vos dará juntamente com Ele todas as coisas? Como é que eu me relaciono com um Deus de forma religiosa que não tem um lugar para eu ir? Que não tem um templo, que ele avisa, eu não estou aí dentro.
Eu não posso habitar em templos feitos por mãos humanas. Quem precisa desse troço é vocês. É vocês que não querem tomar chuva na muleira, nem sol. Então eu fico nessa relação religiosa. Estevão entendeu. E enquanto Estevão era um caboclo, era mais um, ele não falava pela igreja. E a igreja então vivia dentro ou debaixo desse guarda-chuva da religião judaica e viveu por muitos anos. Eles eram tidos como mais um dos partidos da religião judaica. Assim como tinha os essênios, os fariseus, os saduceus, os sicários. Então você tinha lá a seita do Nazareno. Você tinha lá aqueles que acreditavam que o Messias já veio. E estavam ali. E a igreja se reunia ali. Mas aí, vamos lá para o capítulo 7 de Atos. Se a gente voltar assim só um pouquinho ali no versículo 13, para dar uma base aqui, para a gente poder ler o 7:1, no 6:13, o texto vai dizer assim: apresentaram testemunhas falsas que depuseram contra Estevão. Este homem não cessa de falar contra o santo lugar e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, qual que era a preocupação e a acusação que estavam sobre Estevão? Era a fala de Jesus. Jesus não falou derribai o templo? Jesus não havia dito que a lei e os profetas vigoraram até João Batista? Mas que ele era a nova aliança, que ele era a realidade, ele era a verdade acerca de Deus. Então, é disso que eles estão acusando Estevão. Só que aqui Estevão já é diácono da igreja. E aqui a coisa entorta. Então, eles tentam pressionar Estevão e levam Estevão a julgamento. Então, no 7:1, o sacerdote pergunta algo para Estevão. Eu vou ler. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é assim? Estevão respondeu: varãos e irmãos, pais, ouvi. Aí ele vai começar, a partir daqui, a partir do versículo 2 de Atos 7, a expor as escrituras, e vocês vão ver que é muito longa a exposição dele. E ele fala sobre, vai decorrendo sobre essa realidade do rompimento, vai falando que Deus deixou fazer o templo porque foi uma insistência de Davi, e que Deus falou, só que não vai ser você, vai ser o seu filho. Ele fala que o tabernáculo só serviu para testemunhar, era um testemunho acerca de uma realidade que não é desse mundo, é a realidade descrita lá por Hebreus. E daí no 48 ele começa: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, ele cita Isaías: o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? E com tanto fundamento teológico, bíblico, ele pressiona esses homens. E ele diz assim, no 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti o Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. E então ele vai dizer: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos.
vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não o guardastes. Isso aqui, gente, é uma paulada na muleira. Ele expôs as escrituras. Os caras não têm o que fazer. Não tem o que fazer. Aí ele diz assim, só que tem um negócio mais. Eu sei qual é o meu fim. Vocês vão me matar. Porque qual profeta que vocês não mataram? Qual que vocês perseguiram e não mataram? E vocês mataram a Jesus, que foi anunciado. Vocês se fizeram traidores e assassinos dele. Vocês que receberam a lei pelo ministério de anjos e não guardassem. E não... Rapaz, esses caras estão achando que eles guardam alguma coisa. Esses caras estão sustentados, toda a sua vida, a sua identidade está sustentada na sua religião, que eles são aqueles que conseguem satisfazer a justiça de Deus por meio da lei. E quando ele fala isto, o que acontece? Eu vou ler o 54, vocês acompanhem aí o 7:54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, quando Estevão aponta a cisão, fundamentado, anuncia o que eles vão fazer e o que eles fizeram, eles então tapam os ouvidos. Eles não querem ouvir. Eles são homens duros de coração, incircuncisos de coração, não se dobram à palavra do Espírito. E eles então começam a apedrejar ele. E tem um camaradinho aí chamado Saulo. Esse camarada está ouvindo tudo isso. Está sendo ministrado por Estevão. Saulo, nós sabemos que é Paulo. E logo no caminho de Damasco, ele vai ter um encontro com Jesus. E depois nós vamos ter a difusão dessa cisão. A pregação do Evangelho segundo Paulo, quando você vai ler as cartas paulinas, ela é um rompimento. Ele apresenta a graça de forma escandalosa. Ele vai para os gentios. Ele não coloca cabrestos em Deus e por isso ele é perseguido. Mas primeiro ele aprende isso de Estevão, pelo menos é a minha forma de entender. Logo no 8:1, o texto vai dizer: E Saulo consentia na sua morte, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Olha que interessante o que está acontecendo. A igreja viveu muitos anos debaixo do guarda-chuva da religião judaica, convivendo com o fato de que aquela religião, em associação com o Estado, foram responsáveis em última instância. Nós sabemos que isso está no controle do Pai. Jesus mesmo vai dizer: ninguém pode tirar a minha vida, eu espontaneamente a dou para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai, ninguém pode tirar a minha vida. Nós sabemos que isso está dentro de um projeto de Deus, mas historicamente, efetivamente, quem fez isso foi essa associação, religião, Estado. E eu consigo viver... não dá nem para citar isso, mas eu consigo viver debaixo desse guarda-chuva durante muitos anos e respeito esses homens e me submeto a eles, mas de repente, quando
Estevão anuncia a cisão e agora ele é um diácono da igreja, ou seja, ele fala pela igreja. O que acontece é uma perseguição. Por que não aconteceu essa perseguição antes? Eu não vou falar nada enquanto vocês não falarem alguma coisa. Porque tentaram pegar a novidade do Evangelho e associá-la à religião. Você não terá nenhum problema de falar de Jesus Cristo, de ressurreição, de morte, nada disso, se você conseguir uma via que faça uma ligação com a religião. Você só terá um problema se você anunciar a radicalidade da cruz, de anunciar a cisão, a incompetência da religião para o relacionamento com Deus, a sua falência. É por isso que quando eles se reúnem, quando o sinédrio se reúne, quando os sacerdotes se reúnem, a fala de Caifás é: vocês não sabem que é justo que um homem morra por todo o povo, do que venha todo o povo a perecer? O que nós vamos fazer? Se a gente deixar ele, logo virão os romanos e tirarão o nosso lugar. Se deixar esse homem falar o que ele está falando, daqui a pouco nós não vamos segurar ele. E vai ficar evidente a nossa falência, a nossa inutilidade, a nossa vacuidade, a falta de sentido. Porque lembre-se, havia um lugar para se relacionar com Deus. E não era qualquer um que podia servir naquele lugar. Tinha que ser o cara que foi colocado lá para isso. Então, para você chegar a Deus, você tinha que primeiro ir no endereço de Deus. E segundo, você dependia dos caras que oficiavam nesse lugar. Eu ensinando isso para vocês, eu complico a minha vida do ponto de vista religioso. Porque eu sou um pastor, sirvo numa comunidade chamada Primeira Igreja Batista em Londrina. E eu estou dizendo para você que você não depende da Primeira Igreja Batista e nem de mim para se relacionar com Deus. Antes, o meu ofício é anunciar a vocês isto. Que Deus é aquele que rasgou o céu para poder ter comunhão íntima com você. Que você não precisa de ninguém mais. Que você está diante da lei já cumprida. Que você não tem mais nada a fazer. E se este amor não lhe constranger, se este evangelho não encharcar a sua consciência, de modo que você dê razão a Deus, de modo que aquilo que Deus diga, filho, ande por aqui, seja e não ande por aqui, não seja mais a sua moedinha de barganha para dizer: olha, eu estou fazendo tudo certinho, olha, Senhor, eu errei ali, mas eu vou ajudar fulano a colar. Deus não é um Papai Noel cósmico. Nós estamos diante da lei já cumprida. Jesus disse assim: está consumado, para que a sua relação com Deus não seja uma relação religiosa. Para que a minha e a sua relação com Deus seja uma relação de filhos, de confiar no caráter de Deus. Então, quando Deus diz, faça isso, faça. Não porque Ele vai te mandar para o inferno ou para o céu, ou porque você vai ter galardão ou não vai ter, mas porque é o seu Pai que está dizendo. Quando Deus diz, não faça isso, você não faça. Não porque aquilo você vai para o inferno. Não, é porque aquilo não tem mais nenhuma realidade em você. Seu Pai tem um caráter. Ele diz, tudo que Ele diz é vida. Ele fala assim: 2 caminhos estão postos diante de vós: a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele diz: escolhe, pois, a vida. Nós transformamos essa relação com Deus numa relação religiosa, onde nós amontoamos os nossos feitos religiosos positivos e onde nós escondemos os nossos feitos negativos e tentamos equilibrar essa balança para um dia chegar diante de Deus e dizer assim: ó Deus, eu me salvei. Eu fiz coisas ruins, mas eu fiz coisas boas. E a gente acha que é uma questão moral. E não uma questão de
natureza. A gente acha que isso pode já não fazer parte do nosso sistema dogmático, afinal de contas, nós somos crentes há muitos anos, né? Estudamos as Escrituras, mas veja se isso não te atormenta o coração, a mente. Se o tempo inteiro você não está se debatendo com as suas finitudes, querendo ser quem você não é, querendo ser melhor para Deus, como se isso fosse possível a você, tentando tornar dispensável a ação de Cristo em meu e em seu favor. Vê se muitas vezes a nossa oração não está sustentada pelo nosso comportamento que naquela semana foi adequado. Então eu me sinto corajoso para entrar na presença de Deus e falar: e aí, paizão, beleza? E quando o contrário também acontece, ou seja, naquela semana que eu bati na minha mãe por causa do bife mal passado, chutei o cachorro, mostrei o dedo pro cara no trânsito, eu não tenho coragem de orar. Por quê? Porque tem algo me comunicando assim, ó, você não tá legal. E quando isso é assim, eu estou dizendo para Deus: eu dependo de mim, eu não dependo de Jesus. Eu reduzi a sua justiça à minha justiça humana. Mas nenhum de nós pode satisfazer a justiça de Deus. Por isso Deus veio ser em nós o que nós não podíamos ser. E por que Ele fez isso? Porque nos ama. Agindo do contrário, é desdenhar do amor de Deus, é desconfiar do seu caráter, é viver dentro do espírito da religião e não dentro do espírito da família de Deus, do reino de Deus. E a igreja começa a ser perseguida por causa deste anúncio. Há uma cisão. E é um anúncio fundamentado. É que a gente não tem tempo, mas vocês lá leiam o capítulo 7 de Atos em casa. Os caras não têm o que fazer. Eles falam: meu Deus, e agora? E o que ele fala que vai acontecer, acontece. E ele ainda age com uma expressão do Evangelho, dizendo: Pai, Deus, não impute a eles esse pecado. Essa é a expressão que revela a Deus. Não foi isso que Jesus fez? Quando estava sendo crucificado: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você acha que Deus veio tirar satisfação comigo e com você? Deus veio ser a condição de eu e você sermos libertos dos nossos pecados. E não somente dos nossos atos pecaminosos, mas da nossa natureza de pecado. Deus veio pagar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira. A pergunta é: tirou ou não tirou o pecado do mundo? E aqui a igreja começa a ser perseguida. E quando nós estamos lá em Atos 11, então, há uma fala que para mim é muito tremenda. Eles então estão dispersos por causa dessa tribulação. Isso aqui é o resultado do que aconteceu com Estevão. E eles estão em Chipre, em Cirene, e eles estão em Antioquia. E uns resolvem só pregar para judeu, mas de repente os caras começam a pregar para todo mundo. E a igreja em Jerusalém manda um camarada lá para observar. Manda Barnabé. E quando Barnabé chega lá, ele fica impactado com o que está acontecendo. Então ele vai atrás de Paulo. Porque Paulo é o cara que entendeu esse troço. Por que eu digo que Paulo entendeu? Se você for estudar o capítulo 11 de Atos, você vai ver que um pouquinho antes, Deus quer salvar um camarada. Que camarada é esse? Isto mesmo, Cornélio. Qual a profissão de Cornélio?
centurião romano. E o texto vai dizer que ele era um homem piedoso, que dava muitas esmolas e que as suas orações chegavam até Deus. Espera aí, meus amados. O que Deus está fazendo ouvindo a oração de um centurião romano? Esse povo não é os caras que estão lá sufocando Israel? A menininha dos olhos de Deus? E daí Deus, de modo sobrenatural, avisa então a Cornélio para que Cornélio fosse atrás de Pedro. E lá tem a visão do lençol. Lembram disso? Não? Vocês lembram disso, né? Então vamos lá. É muita coisa. No versículo, vamos ler o 14, ele diz assim, o 10, 14, perdão. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: o que Deus purificou não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido. Pedro tem um arrebatamento, ele vê uma visão de um lençol que descia cheio de animais imundos, répteis, animais que a religião dizia assim: você não pode tocar nesse bicho. A gente sabe, por exemplo, que porco é uma coisa que judeus não comem, não é isso? Por quê? Porque a religião diz não come. E quando ele vê esse lençol subindo e descendo cheio de animais impuros, Jesus fala para ele assim: Pedro, mata e come. E ele diz assim: não, nunca fiz isso na minha vida, não vai ser agora que eu vou fazer um troço desse. Pedro, não torne impuro ou comum. É o contrário de santo, que é separado, que é tirado do uso comum. Aquilo que eu purifiquei. Ele tem essa visão. Quando ele tem essa visão, ele entende que o que Deus está falando para ele, que vai chegar o pessoal ali, que veio buscar ele, que é para ele ir lá pregar para Cornélio. Quando ele vai chegando lá na casa de Cornélio, ele diz assim: você sabe que eu sou judeu, e que para um judeu não é lícito conversar com um gentil, e muito menos entrar na casa dele. Ele dá toda uma desculpa. Só que quando ele começa a anunciar o evangelho, o texto vai dizer que todos na casa de Cornélio foram cheios do Espírito Santo. E daí quando ele olha aquilo, ele fala: meu Deus do céu, que loucura é essa? E o que acontece? Os camaradas vão atrás de Pedro. Os caras lá de Jerusalém vão atrás de Pedro. Ô Pedro, que negócio é esse que nós ficamos sabendo que vocês entraram aí na casa de gentil? E daí Pedro começa, lá no 11:1 ele começa: chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão arguiram, dizendo: entraste em casa de homem circunciso e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade. Ele começa a contar toda essa história. Por quê? Porque esses irmãos já foram lá e falaram: mas você não pode entrar na casa de um gentil. Agora faça uma pergunta para você aí no seu coração: nós somos discípulos de Jesus ou do sistema religioso? Esses cristãos estão servindo a Jesus ou ao sistema religioso? Jesus entrou em Samaria, por exemplo? Jesus falou com uma mulher samaritana que estava no 6º marido. Jesus entrou em Samaria, ficou 2 dias lá comendo e bebendo. Jesus entrou na casa de Levi, que era um publicano. Se Jesus entrou, por que eu estou com medo de entrar? E por que eu estou sendo arguido porque entrei? Porque o meu discipulado não é de Cristo. O meu discipulado é da minha tradição religiosa. Porque Cristo é muita novidade. E Pedro então tem que explicar que Deus deu o Espírito Santo àquele povo. Mas nós precisamos gravar a seguinte coisa que eu queria destacar com vocês. Só depois que a igreja
passa por esse processo de rompimento que nós descrevemos em Atos 6, 7, agora no 11. Só lá em Antioquia é que, vamos ler o 26, Atos 11, 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, falando acerca de Paulo. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por que eles não foram chamados antes? Por causa aquilo que o Glenn tem falado direto aqui, mistura. Não se vê Jesus na mistura. Você pode usar o nome de Jesus, a Bíblia, cantar para Jesus, você pode falar o que você quiser, você pode ir no culto, ir na missa, falar a língua estranha. Misturou, não vê Jesus. Jesus é rompimento, gente. A gente tem dificuldade em ver Jesus. Você começa porque tudo cheira velho, só muda o rótulo. Pega aí qualquer religião, o sistema básico é o mesmo. É a meritocracia, é a idolatria, o Deus distante, onde eu tenho que me curvar. Em qual religião Deus lava pé? Aí nós transformamos um Deus que lava pé num rito de lava pé. Deus não é uma religião. Presta atenção no que eu vou dizer. O Deus dos cristãos é ateu. Ele falou assim, não existe Deus. E eu sou. Ele nem falou que ele existe, porque quem existe somos nós. Só existe quem foi criado. Ele falou, eu sou. Deus é uma palavra que nós usamos para tentar entender alguma coisa e não entendemos nada. Você fala de Deus, chega encontra um cara na rua e fala assim, eu queria falar de Deus para você. Rapaz, o que vai vir na cabeça dele não passa nem perto da sua. O que você está chamando de Deus, ele está chamando de Genésio lá do outro lado. Deus é uma palavra. Toda fala nossa acerca de Deus é um equívoco. É por isso que quando Moisés falou assim, deixa eu te ver, ele falou, não rola, não dá, você não vai aguentar. Entendam o que eu estou dizendo? O nosso Deus não veio trazer uma religião para nós. Ele não diz assim, eu vim para que vocês tivessem a religião certa. Foi o que ele disse? Eu vim para que vocês tenham vida. Ele trazer a espada. E a tenham com abundância. A espada é a cisão. É aquilo que corta, que separa, que divide. Evangelho, meus amores, é algo que nos transforma de dentro para fora. É algo que nos coloca em comunhão com Deus, que nos faz dar razão ao Senhor, de que nos traz arrependimento e constrangimento diante do amor de Deus por nós e de uma vida tentada ser vivida sem Deus, onde eu acho que esse Deus é tão idiota que se eu for na igreja uma vez por mês ou uma vez por ano, tá bom. Ou se eu der uns brinquedinhos no final do ano para os pobrinhos, tá tudo certo. É o Deus que está laticando. Eu falei sábado lá na igreja. Esse Deus que, por adoração, nos dá coisas. Esse Deus é o diabo. É o diabo quem disse para Jesus, todas as glórias deste mundo te darei, se prostrado me adorares. E quando nós olhamos, 90% do que se fala em nome de Deus, se fala de um Deus que está mendigando a adoração, e para que você o adore, ele está te prometendo coisas. Essa é uma proposta satânica, não do Evangelho. Deus, a gente adora vivendo com Deus. É aquilo que Paulo vai dizer lá no capítulo 12 de Romanos. É oferecendo os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é a nossa maneira de cultuá-lo com razão. Dizer, Senhor, vive em mim, Senhor. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que estou fazendo, eu sei para onde eu vou. Senhor,
eu morri, tu és a minha vida. Amém. Senhor, me dá o privilégio de andar na tua presença, de ser em Deus. Porque essa idiotice aí, gente, não dá. Nós já estamos num pé da caminhada que não dá. Deus, revelado em Cristo Jesus, é o Deus que é Pai, que nos chama a servir, não porque eu vou ganhar prêmios com isso, é porque Ele é o Deus que serve, e eu sou um com Ele. Que me chama a amá-lo, não porque eu vou ganhar prêmios com isso, mas porque eu fui constrangido pelo amor dele. É aquilo que o Glênio conta toda vez de um jeito, o Senhor me amou tanto que eu acabei te amando um pouco, não sei o que e tal. É constrangido por esse amor. O que Deus quer comigo? O que Deus viu em mim? Não viu nada, querido. Ele só viu em você os seus pecados, mas tem um problema para Deus. Deus te ama profundamente e não quer te deixar vivendo preso nessa cadeia que é você, onde você não pode fazer nada que não seja a sua vontade, onde até Deus serve se fizer a sua vontade. E você e eu nem percebemos que isso é um claustro, é uma cadeia apertada, e onde as coisas não acontecem do meu jeito, eu fico irritado, eu quero matar, eu quero... Ou se não acontece aquilo que você quer, você blasfema. Blasfemo. E murmura. Porque o Deus é um mau caráter. Há quanto tempo estou com você, jamais desobedeci uma das tuas ordens, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Meus amados, nós precisamos entender que nós rompemos com Deus. Essa vida que nós queremos viver, administrando, a gente acha que o ar é nosso, que a saúde é nossa, que a oportunidade é nossa, que o dinheiro é nosso, que a vida é nossa. Lembre-se de uma coisa, tudo isso é obra da graça de Deus. E Deus só lhe deu isto para que na caminhada você perceba o quão errado está e possa ser constrangido por um amor de um Deus que podia muito simplesmente apagar eu e você da história, ou todos nós. Mas ao invés de nos destruir, Ele resolveu nos redimir, mesmo que isso custasse o sangue do seu filho, mesmo que isso custasse Ele tomar tapa na cara. Para que você o adorasse igual a religião? Não, para que você tivesse e eu vida, para que eu e você pudéssemos saber de onde nós viemos, o que estamos fazendo e para onde nós vamos, e dizer assim: Pai, Pai nosso. Para que Deus nos desse a oportunidade de amar como Ele ama, de perdoar como Ele perdoa, de servir como Ele serve e de encontrar contentamento nisso. Caso contrário, a nossa vida é tragando o mundo. E quanto mais nós engolimos o mundo todo, mais a nossa alma se percebe faminta e mais o desespero se apodera de nós. Porque à medida que você alcança o mundo e você percebe que esta overdose de mundo não sacia a sua fome, o desespero vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E Deus nos chama a anunciar para muita gente que Deus não é uma religião, que Deus é uma pessoa que nos ama. Deus é o Deus que veio nos redimir de nós mesmos, do nosso pecado, de uma vida querendo ser vivida para si, e que não adianta, vai acabar na morte. Não importa o que você faça, o que você tenha, não importa o que você saiba, não importa quantos títulos você possua, um dia... E aí? Chegou. Vim te buscar. E tu, o que tens preparado, para quem será? Não é isso que o Senhor diz? Louvado seja Deus, porque nos cerca de graça. E a gente é tão assim, que mesmo cercado dessa graça, às vezes nós não conseguimos nem celebrar.
E Deus, o tempo inteiro sendo gracioso, nos dando oportunidade, nos dando um cenário, nos dando condições, nos dando possibilidades de viver com Ele, de ser com Ele. Isso é o Evangelho. E isso é muito diferente de religião. Acho que eu passei um pouquinho, né? Bem pouquinho. Se nós nos entendemos como igreja de Cristo, este impacto no outro, que nos vê a ponto de identificar a gente com Jesus, se dá não pela nossa capacidade religiosa, se dá pela expressão da vida de Jesus em nós. E essa expressão da vida se dá na regeneração. Se dá, por isso que Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém até ser cheio do meu Espírito. Sem a regeneração, você só veio para a religião. Você não entrou no reino de Deus. Quem não nasceu de novo, quem não experimentou uma nova vida em Jesus, pode até pertencer à igreja batista, presbiteriana, católica, metodista, mas não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas quando nós entendemos que a radicalidade de Deus morrer numa cruz, como o Moltmann escreve no Deus Crucificado, é que tudo que estava atrelado a esse Deus morreu, inclusive eu. E ele faz isso porque ele sabe que não tem como nos remediar. Ele sabe que só nos fazendo de novo. E a ressurreição de Jesus é a nossa nova vida. Quando nós cremos nisso, nós estamos no reino de Deus. E o reino de Deus é um reino que não tem nada a ver com a religião, mas tem tudo a ver com a vida. E nos chama a anunciar essa vida em Jesus. Amém?